Dando continuidade, nós aprendemos, então, na aula anterior, a trabalhar com JPA para fazer manipulação de dados no banco a partir de uma entidade. E agora nós vamos começar a montar a service para usar essa repository. Então, dando andamento no nosso projeto, nós vamos pegar e começar a montar a nossa service. Então, nós temos a nossa estrutura de estrutura de projeto, no caso, que nós temos a controla, a entidade, a repository e a service. Cada um é uma camada do projeto. E agora nós vamos trabalhar com a camada da service, que ela vai ser uma classe de livro service. O livro service, nós já vamos atribuir ela com o tipo service, que a partir disso, o próprio Spring Boot já reconhece essa classe como uma service e já começa a reconhecer e trabalhar com ela e startar ela junto com o projeto. Então, vamos lá. Aqui, primeiramente, como nós vamos trabalhar a partir da repository, então nós vamos dar um private final, livro, repository, aqui ele já reconheceu, já me trouxe. Vamos praticamente instanciar a nossa classe, então nós vamos dar um public livro service, aqui ele praticamente já me trouxe e já inicializou a nossa repository, passando ela por parâmetro. Então, praticamente isso aqui é o construtor da nossa classe de service. E agora, a partir disso, nós podemos começar a trazer informações ou persistir informações, entre outros, a partir da nossa service. Então, vamos começar montando praticamente um processo de CRUD, como, por exemplo, salvar. Então, nós vamos criar um public livro. Já está. O projeto já, o próprio IntelliJ ele já reconhece praticamente uma estrutura base e já começa a trazer as facilidades. Mas no caso, seria salvar mesmo, que a gente vai passar um livro para salvar. E essa classe vai me dar um return de save livro. Então, basicamente, quando nós chamarmos esse método de salvar, passando uma entidade de livro, ele vai usar a repository e o save da repository. Lembrando que a repository ela já tem alguns métodos prontos dentro dela, então nós não precisamos vir aqui e declarar todos que a gente precisa. Nós podemos utilizar praticamente o processo de CRUD da própria JPA. Tanto que se eu acessar aqui, ele já tem o método save dentro do CRUD, do repositório de CRUD da própria JPA. Então, basicamente, esse seria o método de salvar. Nós podemos aqui criar um de buscar a partir de um ID. Só que lembrando, o nosso livro, o nosso ID é um título, no caso, que é uma string. Então, aqui precisa bater com a estrutura de dados da nossa entidade. Então, no caso, aqui nós vamos passar uma string, título. E a partir disso, nós retornamos um livro repository find by ID título. A partir disso, ele já retornaria. No caso, aqui ele está acusando o optional, porque como nós estamos buscando por um ID, só que pode ser que ele não tenha o livro no banco de dados, então talvez ele possa retornar um null, no caso, dar um null pointer ou algo do tipo, porque ele buscou aquele tipo de objeto no banco, a partir de um ID, e não existia essa linha no banco de dados. Então, ele retorna um optional. Aqui eu posso retornar ou direto livro, ou transformar aqui no optional de livro, e aí ele praticamente alinharia com o retorno, ou nós podemos, por exemplo, pegar esse livro by ID e retorno by ID, senão ele vai retornar nulo. Porque, or else, praticamente, se tiver a informação, ele vai retornar. Se não, ele vai retornar nulo. Beleza, também funcionaria. A partir disso, nós podemos fazer praticamente um processo para buscar todos também. No caso, vamos considerar uma lista de livro. Ele já reconheceu como buscar todos.
E nós damos um return da repository dando um find all. O find all, ele praticamente buscaria todos os dados do banco e retornaria. Já é também um método já da própria JPA. E agora nós podemos usar até o de excluir a partir do título, que ele vai fazer a mesma coisa aqui, que vai fazer um delete, vai usar também o método próprio da JPA, como vocês podem ver, tem o delete, delete by ID, delete passando a entidade, que daí passa praticamente o livro, a classe de livro como um todo, e ele tem o delete by ID, que nós vamos utilizar ele a partir de passar o ID, que é o nosso título. Então, praticamente, aqui seria uma estrutura básica. Nós podemos também criar um de atualizar, por exemplo, onde nós vamos dar um public, o próprio livro que nós vamos retornar após atualizar ele. Editar. Parece que o IntelliJ acaba até escutando o que a gente está conversando. E então, a partir daqui, para a gente saber se esse seria o livro correto que nós vamos estar editando, então nós podemos dar um return, primeiro buscar o livro para a gente saber se é esse livro mesmo. Geralmente a gente pode fazer passar o ID do que a gente está editando e a partir disso passar a estrutura de dados que nós queremos substituir. Então, nós vamos dar uma string, título, e aqui nós vamos passar praticamente o livro que nós vamos alterar. Então, nós vamos dar, primeiramente, um find by ID, né, para pegar o livro repository, find by ID, or else no. Tá, beleza. Vamos considerar que ele vai estar no optional aqui. Então, vamos mudar isso aqui um pouco. Então, aqui ele vai retornar um optional, livro by ID, e a partir do livro by ID, se present, que daí quer dizer que ele existe, vamos considerar que, por exemplo, ele retornou que ele, vamos colocar um if aqui, se present. Opa. Então, no caso, faltou aqui. Então, no caso, o livro, ele é existente dentro dessa consulta, desse ID que nós passamos, então, a partir disso, nós vamos retornar, alterar ele e fazer esse retorno dele. Então, já que aqui ele está considerando que já é o livro que nós temos, nós podemos pegar esse próprio livro, get, e aqui seria praticamente a estrutura. Então, vamos considerar esse get, set título, set editora, livro, barra editora. Aqui nós vamos fazer o mesmo, get título. Aqui nós vamos atribuir o SBN. Aqui, então, livro.get tal, livro by id, get.resumo, resumo, faltou alguma? Editora, né? Então, no caso é 7. 7 editora, livro.get editora. Beleza. A partir disso, então, nós praticamente alteramos os dados desse livro que nós retornamos e nós podemos dar um save nele. Return livro repository save, ele vai reconhecer a entidade que nós pegamos. Nós vamos passar o próprio livro que nós já retornamos ali, ó. Livro by ID. Aqui ele acusou um erro, que é referente à entidade que nós estamos retornando. Vamos só dar um save nele. Tá. Vou ter que dar um get aqui. Entendi. Beleza. Podemos dar o return ainda. E ok. Como eu preciso sempre retornar alguma coisa, vou dar um return novo. Beleza. Aqui nós temos também uma possibilidade de fazer uma edição de um livro. Tem outros processos e outros métodos. Lembrando que programação vai já com um modelo próprio para aplicar uma lógica. Só que esse daqui seria uma estrutura básica para a gente trabalhar uma service
e no caso ela vai fazer essa manipulação desses dados que nós estamos precisando ou até mesmo consultar eles a partir de um processo. Então, essa service ele é praticamente um serviço de manipulação, de consulta e tudo mais, e ela é utilizada pela controller. Então, praticamente ela é como se fosse a segunda camada da aplicação, e com isso a gente já consegue montar a controller e utilizar esses processos para estar fazendo a nossa API em CRUD. Então, por essa aula seria praticamente a estrutura da service, e nós vemos na parte da controller na próxima aula.